Boa noite, gente. Hoje a gente está com a Luísa Restelli, psicóloga, é psicoterapeuta corporal reikiana. A gente vai falar de um assunto super delicado, que vocês contaram várias questões para a gente essa semana, contaram como é que tá, o que vocês já viveram sobre isso, trouxeram algumas questões que a gente vai fazer para a Luísa. Tu lida muito com esse assunto, né, Luísa, de relacionamento abusivo no teu dia a dia, nos teus atendimentos. É um assunto que tem ganhado bastante notoriedade nos últimos anos, no Twitter principalmente. Que a gente precisa falar sobre isso, né? Tanto que a gente recebeu muitas perguntas, no Twitter principalmente, até houve um debate entre as pessoas lá, depois que a gente postou algumas coisas. Eu queria primeiro, assim, para a gente começar do básico, o que é um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo, ele é qualquer relacionamento que tenha abuso físico, psicológico, sexual, patrimonial, financeiro. Ele vai pode ir em diversas áreas, diversos níveis, né? A gente fala muito de relacionamento abusivo dentro de um relacionamento amoroso, né? Uhum. E assim, aqui eu vou bem focar nessa área, que é onde tem muitos casos de violência doméstica, por exemplo, né? Mas é importante também a gente saber, ter consciência de que relacionamento abusivo também pode acontecer no meio familiar, no ambiente de trabalho, né? Então não é exclusivamente no relacionamento amoroso. Ele acontece muito mais em relacionamentos heterossexuais, onde a vítima é a mulher, né, devido à nossa sociedade patriarcal, machista, né, a essa cultura onde a gente cresceu, aprendeu e está enraizado, né, dentro da gente. Então, acontece muito mais com mulheres, mas também acontece, né, em relacionamentos homossexuais também, onde a vítima, às vezes, é o homem em relacionamentos heterossexuais. Mas aqui também eu vou focar bem mais dando exemplos mais com relação às mulheres, porque é a maioria nessas situações, mas também para trazer essa consciência de que também acontece de outras formas, né? Mas, assim, os exemplos, eles cabem para todos esses casos, né? É mais difícil da gente identificar quando não é só num relacionamento amoroso, afetivo? Olha, é difícil de toda forma, né? Não é... Talvez identificar um relacionamento com a mãe seja talvez mais difícil de identificar, mas não mais difícil de sair, porque isso é muito relativo, né? Mas com um relacionamento familiar, com a mãe, é algo que realmente pega num lugar de dependência, às vezes, muito grande, né? Que fica muito difícil de você poder, até porque você é construído dentro, né, daquela realidade abusiva, né? Então, para você conseguir ter consciência de que aquilo é abuso, né, é muito difícil, exige muito de autoobservação, terapia, poder conversar, né, com as outras pessoas, para você ter uma ideia assim, ao seu redor de que aquilo ali não está saudável, né? Mas é assim, bem delicado essa situação familiar. Quem está ou esteve em um relacionamento abusivo relata geralmente que demorou para identificar isso. Por que esse tempo largo acontece? Então, por alguns fatores, né? Muitas vezes não é nenhuma dificuldade, um tempo de identificar, mas um tempo de admitir para si mesmo e poder também sair daquele lugar, que é o que mais, onde mais tem dificuldade, né? Às vezes a pessoa identifica até, mas tem uma dificuldade muito grande até de assumir para você mesmo, né? Então, mas existe, antes da identificação, de perceber que aquilo está acontecendo, tem uma negação muito grande, né? Porque, assim, geralmente o relacionamento abusivo, ele começa muito sutil, ele vai aos pouquinhos, né? A pessoa abusiva, o agressor, ele não vem de cara já te agredindo, né? Primeiro começa, eu vou focar aqui mais, né, nos relacionamentos amorosos, né? Mas primeiro começa uma coisa bem... tudo mais flores, né? Tudo mais
agradável, feliz, aquele momento que é um êxtase, é tudo muito intenso, muito bom. Aos poucos ele vai minando a sua autonomia, vai minando a sua autoestima, vai te isolando de ajuda. Esse é um ponto que também acontece muito e que dá muita dificuldade da pessoa sair, porque o agressor, ele te isola, ele tira você da sua rede de apoio, né? Ele vai te isolando dos amigos, aos pouquinhos, bem sutilmente. Exatamente para isso também, né? Porque quando você não tem rede de apoio, fica muito mais difícil de você sair de uma relação abusiva, né? Então, tudo isso vai dificultando a pessoa de sair dali. E, inicialmente, existe uma negação muito grande, porque, ao mesmo tempo em que tem essas situações de abuso, tem um lado que também é muito bom, que a pessoa faz de tudo para você, que te conquista, que é maravilhoso e tal. E tem momentos que são muito gratificantes, né? E reconhecer isso, né, que você está num relacionamento abusivo também é muito difícil da pessoa assumir, porque isso é um relato assim que acontece sempre, uma sensação de culpa e vergonha por estar naquela relação. Então a pessoa tem dificuldade de assumir para si mesma e assumir para o outro, né, para as pessoas, e que ela tá ali, porque ela se sente culpada, como se ela que se enfiou ali, ela que é fraca, não consegue sair, vai criando um monte de crença a respeito disso, né? E aí começa a se sentir mal consigo mesma. Isso é importante também, assim, não julgar essas pessoas, porque tem mulheres, assim, que isso eu já ouvi bastante. Como que pode essa pessoa estar num relacionamento abusivo, feminista, toda desconstruída? Isso não é isso não predetermina que a pessoa não vai entrar num relacionamento abusivo, né? E às vezes por isso mesmo é mais difícil ainda de sair, porque ela se sente tão mal de como que eu me permiti estar numa situação dessa, que isso vai minando ainda mais a autoestima, trazendo mais culpa, mais vergonha, né? E isso tudo gera uma dificuldade muito grande de assumir isso, né? Então, primeiro tem uma negação muito grande de assumir para si mesmo e para o outro que existe essa situação na vida dela. Então, ela não procura ajuda, ela não fala sobre isso, porque ela morre de vergonha e de medo também de ouvir da pessoa, né? E se ouvir e se dar conta de que ela está vivendo aquilo, né? Sim. Então, tem essa negação. Quando a pessoa identifica que ela está nessa relação abusiva, tem também uma grande dificuldade de, às vezes, por ameaça, né? Porque a relação abusiva muitas vezes passa por uma ameaça financeira, psicológica, física, né? Então, existe também uma dificuldade, um medo muito grande de retaliação. E aí fica um conflito entre estar percebendo que tem alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo já está tão fragilizada, né, nesse sentido da autoestima, que fica num conflito de sou culpada, não sou culpada, será que eu sou louca, né? E aí isso tudo também dificulta muito a pessoa de sair dessa situação. Claro que muda de pessoa para pessoa, cada pessoa vive uma situação. Como que começa esse processo depois que a pessoa toma coragem de procurar ajuda? Que não necessariamente é sair já, né? Às vezes o procurar ajuda é um pouquinho antes dela sair desse relacionamento. O processo começa tanto na terapia quanto até com relação à rede de apoio, né? Começa primeiro falando sobre, né? Isso é um ponto, é o primeiro passo, escolher uma pessoa para falar sobre isso. Seja com um terapeuta, seja com uma pessoa desconhecida, seja com escolher uma amiga mesmo, né? Se não tiver se tiver com dificuldade de falar com mais pessoas, escolher uma pessoa para falar sobre isso. E na terapia é a mesma coisa, né? Falar sobre. Porque no momento em que ela fala sobre, ela se escuta. E aí ela começa a entender melhor a sua narrativa, entender melhor aquilo que ela está vivenciando e poder criar mais coragem para tomar esse movimento, né, de sair dali. Falar sobre faz com que ela
veja o quão absurdo está sendo essa relação, o quanto abusivo está sendo, né? Porque quanto mais ela se escuta, ela vai tirando as justificativas que ela e o agressor, né? Porque principalmente ele vai se justificando e vai criando mecanismos para a pessoa acreditar que ela é a culpada, que ele é sempre o certo, né? Então, quando ela vai falando e se escutando, ela pode ir vendo que aquilo não faz sentido, que aquilo não é normal, que aquilo não é saudável, né? Então, esse é o primeiro passo. E um outro passo dentro da terapia, e também para quem estiver dando esse suporte, né, um amigo e tudo mais, é empoderar essa mulher, empoderar essa pessoa, porque nesse processo do abuso, a pessoa vai se isolando, também não só dos amigos, da rede de apoio, mas de atividades de prazer, de coisas que ela gosta, né? Dos seus projetos de vida. Isso tudo vai sendo tolhido, né? Porque quanto mais ela tem cerceada, né? Quanto menos, na verdade, ela faz coisas que te traz um poder, que te gera prazer fora do relacionamento, quanto menos isso acontece, mais poder essa pessoa tem sobre ela, né? Então, esse processo do abuso, ele vai acontecendo muito por aí. Então, um desses processos é exatamente poder incentivar e apoiar essa pessoa a buscar retomar projetos, criar projetos novos, ter o contato de volta com os amigos, apoiar e mostrar para ela as suas capacidades, as suas potencialidades, né? Para trazer de volta o poder pessoal dela. Que esse processo de trazer esse poder pessoal de volta, que vai ajudar ela a ver que existe sim, que é possível sim sair daquela relação e que ela tem recursos sim para vivenciar essa saída dessa relação e se reconstruir, e que isso vai ser bom, que ela vai poder ter uma vida muito melhor, né? Sim. Mas para isso ela tem que recuperar essa autoestima. Como que eu faço para falar para uma pessoa que ela está num relacionamento abusivo? Pois é, isso é muito delicado, porque se a pessoa está no processo de negação, às vezes ela não vai ter escuta, né? Não vai ter abertura para entender isso. Na verdade, não é nem para entender, porque em algum nível ela vai entender. Mas, assim, dependendo do quanto ela esteja em negação nessa situação, não tem geralmente, né, muito efeito falar diretamente, por exemplo, falar mal da pessoa, mostrar para ela, afrontar, né, jogar muito claramente, no sentido de apontar os dedos, né, para o que está acontecendo, para o que a pessoa faz, falar mal do parceiro, porque se ela está num processo de negação, aquilo vai recuar. Pode, né? Geralmente é o que acontece. Recua e ela entra num estado de defesa, né? E aí o olhar, ver que o outro está percebendo, pode fazer com que ela se sinta ainda mais fraca e mais culpada e com mais vergonha de estar ali. Então, é muito delicado. É importante ver se tem brecha mesmo, se a pessoa já está questionando isso, se ela traz uma fala para você de estranhamento daqueles comportamentos, que aí você pode, com muito cuidado, com muita delicadeza, ir mostrando, com muito acolhimento também, e mostrando que aquilo ali não é normal, não é saudável. Como reconhecer uma possibilidade de relacionamento abusivo quando a gente conhece alguém pela internet? Identificar uma possibilidade de relacionamento abusivo acho que assim, se perguntar como você está se sentindo com aquela pessoa, né? Porque não tem muito assim um perfil de abusador. Às vezes até tem assim os perfis clássicos de um cara muito machista, por exemplo, né? Que já tem uma ideia assim muito machista das coisas, ou então às vezes acontece muito de ser aquela pessoa muito doce, muito desconstruída, mas que no fundo atrás de aquilo tudo é um abusador.
mas não dá para ver pelo perfil da pessoa, né? Mas não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Mas você vê pela forma como você se sente com aquela pessoa. Então, assim, se perguntar, eu me sinto cerceada, eu me sinto humilhada, eu me sinto com medo de falar certas coisas, eu me sinto manipulada de alguma forma. Quando isso acontece, eu tô sempre me sentindo meio culpada quando eu me sinto chateada com alguma coisa, né? E quando eu vou levar isso para a pessoa, no final das contas, sou eu que estou me sentindo culpada, sou eu que estou pedindo desculpas. O jogo sempre vira para mim, a pessoa está sempre certa. Se fazer essas perguntas, assim, tem muito controle nessa relação, possessividade. Como que você se sente? Você consegue se sentir bem, natural, se sentir você mesma, ou você precisa se ajustar porque tem medo de falar certa coisa que o outro vai se colocar de uma forma a te agredir, a te humilhar, a te colocar para baixo. Em vez de você receber elogios, você recebe críticas a respeito do seu corpo, ou das suas atitudes, ou do que você faz. A pessoa não mostra admiração para você, na verdade ela te demonstra mais críticas. Então, são vários pontos que você vai observando como você se sente nessa relação com o outro, né? Isso independente se você conhece fisicamente ou não, porque isso é a partir do diálogo, né? Do comportamento que essa pessoa tem com relação a você. Mas, assim, lembrando que no início, geralmente, a pessoa é muito sutil, né? Então, é muito difícil de identificar inicialmente. Você tem que ver assim, nos detalhes, né? E pegando alguns sinais de como você se sente e como que essa pessoa se comporta, ver como que essa pessoa fala das ex-namoradas, né? Se elas são sempre as loucas ou se tem respeito, admiração, né? Então, assim, tem alguns sinais que a pessoa pode ir pegando, que te traz um sinal de alerta e você fica observando aquilo ali. E Lu, a Tatá e a Carla estão pedindo para a gente falar um pouco mais sobre relacionamentos familiares abusivos e se existem amizades abusivas. Claro, existem sim. Relacionamentos familiares e amizades caem no mesmo ponto. Todo relacionamento abusivo cai no mesmo ponto, né? Da pessoa minar a sua autoestima, podar as suas capacidades, te trazer, assim, te fechar mesmo numa bolha, né? Te colocar ali fechada naquela situação. Então, isso está dentro dessas situações todas, além também, né, em amizade isso não geralmente não acontece, né, violência física, né, mas familiar acontece também. Buscar isso, a humilhação, o desprezo, você se sentir controlada pela pessoa, a possessividade, isso tudo circula em todas as áreas, independente do relacionamento. A Mai está perguntando se uma pessoa que sofre abuso pode reproduzir esses abusos em seus relacionamentos, em outras relações. Isso pode acontecer. O que pode acontecer também, e aí é uma reação ao abuso, né? Geralmente no próprio relacionamento abusivo, a pessoa, por reação àquele relacionamento abusivo, ela começa a ter relacionamentos agressivos, a ficar deprimida, enfim, ela tem algumas reações que ela pode, e que na verdade são reações ao abuso, né? Então, às vezes ela se comporta de uma forma agressiva, mas aquilo está sendo uma reação àquela relação abusiva. Isso é importante também de poder discernir, né? E claro, se a pessoa pode se cuidar depois de uma relação abusiva para que aquilo possa ser digerido, possa ser elaborado dentro dela, para que ela não reproduza isso em nenhuma outra relação, nem entrando no lugar, né, do agressor e nem atraindo uma outra relação igual, né? E além de poder, enfim, ter que se restaurar a sua autoestima, né? Que isso e todos os traumas
vindos dessa relação. Como é que a gente faz para lidar com o medo de iniciar uma nova relação após ter saído de um relacionamento abusivo? Terapia é muito importante nesse processo. Trabalhar essas crenças que podem ser desenvolvidas de eu tenho o dedo podre, o relacionamento saudável não é para mim, eu que sou o problema. Então, trabalhar essa culpa e essa vergonha, mas principalmente a culpa de ter estado ali, porque a culpa pode gerar exatamente essa ideia de que você vai entrar numa outra relação assim, ou que todas as relações são assim, ou que você pode gerar aquilo para você, né? E o trauma, trabalhar esse trauma que gera muito esse medo mesmo, né? Você respeitar também o tempo das coisas, porque talvez seja preciso mesmo ter um tempo para você, né? Para se cuidar, para esperar que aquele trauma ser elaborado, trabalhar isso em terapia, né? Para você poder se reconstruir, se reestruturar, para acreditar e ver e poder estar, né, numa relação saudável, de uma forma confiando de novo nas suas potencialidades, nas possibilidades de uma relação mesmo ser possível, ser saudável. Lu, vamos falar um pouquinho sobre alguns sinais? O que eu tenho que prestar atenção nos sinais quando eles aparecem? Por exemplo, ciúmes. O que a gente precisa prestar atenção quando acontece os ciúmes? Não que ciúme seja bom, nunca é bom, mas quando isso está chegando perto ou está num relacionamento abusivo? O ciúmes, ele é muito comum, mas a maneira como a gente lida e reage a ele é que é a questão, né? Então, quando esse ciúmes, ele te poda, né, ou te gera medo de alguma reação da pessoa, é o ponto onde você precisa, é o sinal, né? Então, assim, a pessoa quer as suas senhas das redes sociais, você não pode sair com os amigos, você não pode sair com determinada pessoa, tem ciúmes da sua família, ciúmes de todos os seus amigos, e esses ciúmes que vai também te gerando um isolamento, né? Porque vai te cortando a relação com as outras pessoas. E tem também uma questão que você falou no início, várias pessoas relataram, que é o afastamento, que a pessoa que abusa geralmente induz a outra pessoa a se afastar de seus familiares, seus amigos, né? Sim, exatamente, porque ela corta as redes de apoio que você tem, que dificulta muito mais para a pessoa sair daquela relação abusiva, né? Porque quando você não tem uma rede de apoio, você não tem como, é muito mais difícil você sair de uma relação abusiva sem ajuda. Sim. Então, ela vai cortando aquilo para você te enfraquecer mesmo, né? Tem uma questão, Lu, a Rê estava falando que ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo antes da quarentena. E a gente já recebeu várias notícias de que com a quarentena aumentou o número de casos de violência doméstica em 50% de relatos, né? Como fazer isso na quarentena, Lu? Essa é a pergunta, né? Como sair, como a gente... nossa, é até difícil de perguntar, mas como pensar nesse assunto agora, nesse momento? Exatamente, aumentou 50%, né, as denúncias de violência doméstica. É isso, gente, as pessoas estão mais em casa, estão confinadas com o agressor, então fica muito mais difícil e aumenta de fato muito. A rede de apoio, né, então assim, se a pessoa já está identificando, e principalmente em violência doméstica, né, pedir ajuda, ligar 180, né, para denunciar, 190 para chamar a polícia, né? Quem está observando que aquela pessoa está vivendo uma situação dessas, né, e precisa de ajuda para lidar com isso na quarentena e sair daquela situação, oferecer esse apoio, até se for necessário abrigar essa pessoa em casa, né? Tem redes de suporte à mulher que fazem atendimento psicológico, de advocacia, às vezes até de abrigo mesmo para as mulheres que precisam. Tem várias redes
de mulheres para ajudar nisso, assim, para dar esse suporte. Então, principalmente agora em quarentena, assim, isso não pode parar de ser combatido, né? Porque é preciso que a gente possa cuidar dessas pessoas e dessas mulheres em situação de violência doméstica e ajudar nisso. A rede de apoio, buscar denunciar e incentivar, né, a denúncia, para que isso e trazer junto, né, o que ela precisa para sair dali, como que ela pode se organizar para sair dali, porque esse é um dos passos também para sair de uma relação abusiva. A pessoa precisa se organizar e ver como que ela vai fazer para sair dali. Às vezes existe uma dependência financeira, às vezes existe ameaça até física, né? Lu, antes da gente chegar no fim, já a gente está se aproximando do fim, tem 2 perguntas que me chamaram muita atenção. Uma que eu achei mais importante da gente trazer aqui. Ela é delicada, eu não vou trazer o nome. Eu não tenho rede de apoio, não sei como fazer para sair e tenho vergonha de falar com qualquer pessoa sobre isso. De certa forma, eu já consegui identificar e de certa forma me parece que ela quer sair, mas ela não se sente apoiada. Então, já reconheça que você já deu o primeiro passo, porque você já está falando sobre isso, né? Você já está conseguindo assumir isso para alguém. Então, mesmo que você não tenha rede de apoio, procure uma pessoa desconhecida ou um profissional mesmo, né? Tem esses profissionais que podem atender, ou então mesmo um psicólogo que não seja dessas redes de mulheres, mas busca alguém ou um desconhecido. Tem várias nessas redes, nessas páginas ou em grupos até do Facebook de suporte a essas mulheres. Você pode eleger uma pessoa e falar com essa pessoa pode ser uma completa desconhecida, né? E aí falar sobre isso pode ajudar muito, sim. Mesmo que não exista ainda essa rede de apoio, você pode construir essa rede de apoio para você. Você já deu o primeiro passo, que é falar sobre isso, assumir que isso está acontecendo. Então, se você quiser, inclusive, me mandar um inbox, eu estou totalmente à disposição para falar com você sobre isso e a gente conversar e buscar soluções. E aí, Lu, tem uma última questão que é da Liz, e ela fala que ela esteve num relacionamento abusivo, ela conseguiu sair, mas até hoje ela é perseguida de alguma forma, que ele continua incomodando por redes sociais, que ela teve que bloquear, que já apareceu no prédio dela. Depois que ela já saiu, já identificou, já está num processo de se cuidar, e ela ainda tem que lidar com essa pessoa. Como contar com ajuda, né, Lu? É engraçado que foi exatamente o comentário que eu olhei ali, que eu queria falar sobre, que eu ia quase te interromper para poder trazer, mas ótimo, que foi exatamente o que você trouxe. Porque isso acontece muito mesmo, né? Tem até um nome que é o hoovering. É exatamente a pessoa tentar puxar a outra de volta para a relação. Por isso que é extremamente importante contato zero. Depois que você sai de um relacionamento abusivo, contato zero. Porque a pessoa, ela tenta te puxar de volta. E de diversas formas, né? Então, tenta te bajular, te pedir desculpas, de 1000 formas. Às vezes traz interferência de terceiros, às vezes envolve filho na situação, assim. Então tem milhares de recursos que ela pode usar para tentar te trazer de volta, né? Então, contato zero mesmo, assim, bloquear de todas as redes sociais mesmo. Você tem o direito de pedir para ninguém falar sobre essa pessoa com você e nem levar informações suas para essa pessoa. Então, de fato, se tem situações burocráticas que ainda precisam ser resolvidas, né, ser muito objetivo, não levar detalhes, né, e não se prolongar nesse contato. É realmente uma situação que acontece muito, da pessoa tentar puxar de volta
para a relação, né? E continuar buscando essas redes de apoio para você poder continuar no seu processo de estrutura e de cuidar de si para não entrar nessa relação de novo, né? Existe também uma questão do vício, às vezes, uma dependência emocional e um vício no ciclo do abuso, que é aquele ciclo em que o agressor vem com uma situação agressiva, abusiva e gera uma briga, gera uma crise, e aí logo em seguida tem a reconciliação. E a reconciliação gera um alívio, né, da angústia daquela agressão. E com muitas promessas de melhoria, com muitas promessas de que nunca mais vai acontecer, de que ele vai mudar. E isso acaba gerando um vício mesmo, né? A gente se vicia também nas nossas próprias emoções, né? Porque é uma química que a gente joga para o nosso corpo. Então, às vezes, acontece um vício nesse ciclo de um alívio que dá depois na reconciliação, né? E uma dependência emocional acontece muito nos relacionamentos abusivos. Então, contato zero para você não fazer um gancho de novo nesse lugar. Lu, muito obrigada. Só tenho que te agradecer por nossa, todo carinho, por ter respondido com tanta calma. Que bom que as pessoas se sentiram acolhidas nessa conversa e tomara que possam encontrar um caminho para ficarem bem, né? Obrigada, Lu. Obrigada a você pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, né? Até logo, espero que vocês fiquem bem.